A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Nesta oportunidade, nós estaremos mais uma vez ministrando, a aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre desse ano de 2020, Estamos na lição 7, hoje, do dia 17 de 5 de 2020, e estaremos falando sobre derrotando o primeiro inimigo. Esta revista desse trimestre ela está falando sobre tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Então, nós estaremos falando sobre esses assuntos. Essa aula ela é direcionada à juventude, tanto aqui da DPC de Macaé, em Pré-Campista, como também da DPC no Lagomar, e juntamente também com os irmãos, com a juventude lá do Piauí, da DPC no Piauí, Cajueiros. Eu espero que todos estejam bem e oro a Deus para que o Espírito Santo ele esteja a falar aos corações de vocês, a ministrar nesta aula, para que vocês tenham o entendimento e a clareza daquilo que o Espírito Santo quer para a vida de cada um de vocês. Reforçando aqui, estou com muita saudade de todos e espero que logo, logo estaremos juntos, novamente, para poder estar ministrando as aulas presencialmente para a glória de Deus. O nosso texto do dia ele está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que diz assim: Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, já quero iniciar com esta palavra, para as nossas vidas. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não está falando em alguns momentos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, mas em todas, sejam elas quais forem, somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, ou seja, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Não importa se as circunstâncias dizem o contrário, não importa se as circunstâncias estão dizendo que nós não vamos conseguir e que nós não somos nada. Jesus disse, a palavra do Senhor diz, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, alegra-te, nessa certeza e nessa promessa do Senhor, que você é mais do que vencedor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou primeiro. Então, eu quero iniciar essa aula falando um pouco a respeito do povo de Israel, daquela nação. Eu acredito que durante as outras aulas que foram ministradas pelos outros professores também foi falado a respeito de como era a vida desse povo, de como era o cotidiano dessa nação, o que eles enfrentaram desde o início até onde eles estão neste momento, onde nós falaremos aqui no capítulo 6 do livro de Josué. Nós vemos que a nação de Israel, ela passou por diversas situações, diversas circunstâncias, enfrentaram diversos inimigos, no decorrer de toda a sua caminhada, de toda a sua história. E hoje nós estaremos estudando a respeito do primeiro inimigo que eles precisaram vencer para que eles alcançassem a terra prometida, a terra que o Senhor os prometeu que lhes daria, terra que emana leite e mel. Então, existem situações onde nós vamos ter que enfrentar os nossos inimigos, E para alcançarmos a terra prometida, a terra que o Senhor ele prometeu para nós precisamos eliminar os nossos inimigos. Precisamos eliminar tudo aquilo que possa nos impedir de alcançar a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Então, nós falaremos hoje sobre qual é o primeiro inimigo que nós precisamos derrotar. Quem é o nosso inimigo? Será que é a pessoa que está ao nosso lado? Será que é os nossos pais, que são os nossos pais? Será que são os nossos amigos? Eu acredito que não. Mas um dos nossos maiores inimigos somos nós mesmos e o nosso adversário, que é o próprio diabo, que luta constantemente para nos impedir de chegarmos até a nossa salvação, de chegarmos até Cristo, que nos redime, que nos purifica e que nos limpa de todo pecado. A nossa síntese ela vai dizer: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. Ou seja, Jesus Cristo ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque ele já venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, com certeza ele nos dará força para vencermos também. Assim como ele falou que quando ele iria para o Pai, ele deixaria o seu Santo Espírito Consolador
para que nós não ficássemos sós, para que nós não ficássemos desprotegidos, para que nós viéssemos ser aguardados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então acredite, creia nisso, você não está só nessa batalha, você não está só nessa luta. O Espírito Santo do Senhor, ele luta contigo e luta comigo para vencermos essa guerra. Né? Temos aí uma agenda de leitura semanal e é importante nós lermos essa agenda para que nós possamos entender, né, no decorrer da nossa aula algumas situações que aconteceram semelhantes a estas que nós estamos estudando. Né? Como hoje fala de derrotando o primeiro inimigo, a nossa agenda de leitura ela vai falar a respeito de inimigos que o povo de Israel ele enfrentou, de inimigos que os servos do Senhor eles enfrentaram para chegar até o seu objetivo, até aquilo que estava lhes proposto para eles receberem. Né? Um texto que me atentou foi o texto da segunda-feira, que está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 14, onde fala que Faraó ele era um inimigo obstinado e não queria deixar que o povo de Israel saísse da terra do Egito. Ele não queria permitir que o povo de Israel fosse liberto. E assim é o nosso inimigo. Ele não quer permitir que sejamos libertos por aquele que nos amou primeiro. Ele não quer permitir que sejamos salvos, que sejamos alcançados por essa graça que ele jamais poderá conquistar. Ele não quer que nós tenhamos essa salvação, essa liberdade que ele jamais poderá experimentar. E é por isso que ele tem tanta sede na minha vida e na sua vida. Mas o Senhor e nosso Deus, ele nos tem guardado e nos tem livrado de todas as armadilhas de Satanás, contando que estejamos com ele, contando que estejamos caminhando firmemente no Senhor, não retrocedendo, não olhando para trás, porque o Senhor nestes não tem prazer. A palavra do Senhor fala que o Senhor não tem prazer na alma que retrocede. Então, se nós um dia levantamos as nossas mãos e aceitamos ao Senhor Jesus, agora precisamos caminhar com Ele, para que Ele possa nos livrar de todas as ciladas do nosso adversário. Eu vou estar deixando no link desse vídeo, né, o link dessa aula, para que vocês possam estar lendo, acompanhando juntamente comigo toda essa leitura, né, que nós estamos fazendo. Os objetivos da nossa aula de hoje é conhecer os primeiros inimigos dos hebreus a serem derrotados na Terra Prometida. Então, nós precisamos conhecer quem nós iremos enfrentar. Precisamos conhecer aqueles com quem iremos lutar, ou seja, precisamos conhecer o nosso adversário. Né? O segundo tópico vai falar a respeito de mostrar as estratégias utilizadas pelos hebreus para tomar Jericó. Sempre existe uma estratégia, sempre existirá um meio pelo qual o Senhor usará para nos livrar, porque o Senhor, ele tem os seus métodos para trabalhar que muitas das vezes nós não conseguimos compreender. E terceiro, conscientizar de que Deus se mostra forte para com aqueles que nele confiam. É o que eu falei. Se nós caminharmos com Deus, nós seremos respaldados, protegidos, guardados por Ele. Então, se nós andarmos com Deus, Deus se mostrará forte para conosco, para nos livrar em tudo, em nome de Jesus. O nosso texto bíblico, a nossa leitura, né, dessa lição está lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 10. Estarei lendo rapidamente. Jericó é destruída e Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor.
e disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu diga: gritai, então gritareis. Né? Então nós vemos aí a estratégia que o Senhor ele deu ao povo de Israel, né? A estratégia que ele deu a Josué para que passasse ao povo, para que eles pudessem fazer do jeito e da maneira certa que o Senhor tinha passado. Às vezes pode parecer loucura algumas coisas que Deus passa para nós, algumas coisas que Deus nos instrui a fazer, e nós não compreendemos porque o povo de Israel, aqueles que estavam ali de frente, eram homens de guerra, eram homens de luta, eram homens que guerreavam as batalhas do povo de Israel. Eram homens que lutavam contra outras nações. Porém, agora eles não teriam que lutar. Agora você imagina, um povo que sempre estava disposto a lutar, disposto a guerrear, se encontra diante de uma situação onde eles não precisarão guerrear, onde não precisarão usar suas armas, onde não precisarão usar seus punhos, onde não precisarão usar suas forças próprias para vencer um inimigo tão forte como era aquela cidade de Jericó. Agora eles se encontram de uma maneira que eles jamais tinham visto. Como vamos vencer a guerra sem guerrear? É aí que está o segredo. Nossas guerras não teremos que guerrear. É o Senhor quem guerreia por nós. Então, quando nós pensarmos que as estratégias do Senhor elas não são válidas para nós porque achamos que o nosso método é melhor, estamos totalmente enganados. Às vezes, o nosso método não vai nos levar a nada e nem a lugar nenhum. Mas a estratégia que o Senhor nos dá, essa sim, nos levará ao lugar que o Senhor quer nos levar. Então, essa foi a instrução que o Senhor ele passou a Josué. E Josué cumpriu à risca cada detalhe que o Senhor tinha passado e passou ali para o povo, para aqueles homens, para que o executassem. Né? A introdução, ela diz assim, a partir do 2º parágrafo. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai. Ou seja, para vencermos os nossos inimigos, nós não podemos usar as nossas próprias armas. A palavra nos diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os príncipes e principados, né, e potestades, ou seja, hostes espirituais da maldade, né, coisas que nós não vemos, coisas que nós não tocamos, ou seja, não são nossos irmãos, não são os nossos amigos, não são as pessoas que nós vemos, mas são os espíritos da maldade que lutam contra nossas vidas diariamente para tentar nos tragar. Então, para derrotarmos esses inimigos, para lutarmos contra esses inimigos, precisamos utilizar-nos de armas espirituais, ou seja, armas que somente em Deus conseguimos achar. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito em suas lutas porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com ele, não sofreu nenhum revés, ou seja, não sofreu nenhum dano, pois toda vitória vem do alto, toda vitória vem do Senhor. Então, muitas das vezes não conseguimos alcançar êxito, alcançar vitória em nossas batalhas, porque não pedimos orientação ao Pai. Mas quando pedimos orientação a Deus e Ele nos auxilia e nos mostra a maneira certa de lutarmos, com certeza, sem dúvida alguma, nós iremos vencer essa batalha. Então, se você tem confiado em Deus e esperado em Deus para que a sua vitória seja alcançada, pode ter certeza que ainda que ela não tenha chegado na sua vida, você um dia vai alcançar. Mas nós precisamos estar alinhados
com a vontade do Pai. Josué ele só conseguiu êxito em sua missão porque ele estava alinhado com a vontade do Pai. Para alcançarmos as nossas vitórias, para alcançarmos as nossas bênçãos, para derrubarmos os muros, precisamos estar alinhados com a vontade do Pai. E estamos vivendo em um momento onde a palavra que Pedro falou, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? O que nós faremos sem Deus nesse momento? O que nós podemos fazer sem saúde, sem trabalho, sem escola, sem médicos? O que nós podemos fazer sem o Senhor? Nós estamos totalmente limitados e é este o momento de clamarmos a Deus e reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então nós precisamos estar alinhados com Deus mais do que nunca neste período em que estamos vivendo. É um momento atípico. Nunca vivemos isso em nossas vidas, mas é para mostrar o quão dependentes somos do nosso Senhor, o quão dependentes somos do nosso Deus e que somos pó da terra, fracos, míseros homens e dependemos totalmente da sua graça e do seu amor, né? O primeiro tópico da nossa lição vai falar a respeito da primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida, né? O primeiro subtópico vai dizer assim: Jericó era uma cidade forte. Segundo alguns historiadores, né, a cidade de Jericó ela tinha aproximadamente 32 quilômetros, né, de área. A área que cercava Jericó tinha aproximadamente 32 quilômetros. Os seus muros de altura eles tinham 6 metros e de largura, de espessura, tinham aproximadamente, de altura 9 metros e de largura aproximadamente 6 metros. Então, era uma cidade totalmente forte. E segundo alguns historiadores, aquela cidade naquele período, né, porque outras nações não tinham as armas necessárias para destruírem, né, aquelas barreiras, aquelas muralhas que estavam levantadas ali, as muralhas de Jericó, elas eram tão fortes que as armas daquela época não tinham capacidade para derrotar, para destruir, né, tal edifício criado pelo homem. Então, mesmo que os israelitas, mesmo que os hebreus, eles quisessem ali, naquele momento lutar, né, contra aquela nação, eles não conseguiriam ter êxito, né, em sua batalha, porque eram muros realmente muito fortes, eram muros realmente grandes, né, mas que só podiam ser destruídos por alguém muito mais forte que eles, que era o nosso Deus. Então, para que eles lograssem êxito nessa missão, para que eles alcançassem a bênção do Senhor, eles precisariam, naquele momento, cumprir rigidamente tudo o que foi dito pelo Senhor através da boca de Josué, né? Segundo a história, essa cidade de Jericó, ela era considerada invencível, pois acreditava-se que contava com a proteção dos deuses cananeus, né? Além de ser uma cidade muito forte, né, eles contavam ainda, pelo que dizem os historiadores, né, com a força dos deuses cananeus, né, dos deuses de barro, de pedra, de madeira, enfim, que não são deuses. Mas eles acreditavam que eles recebiam, né, o fortalecimento, né, desses deuses pagãos para derrotar, né, os seus inimigos. Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que Moisés ele subiu a um alto monte chamado Monte Nebo, né? E ali Deus ele mostrou para Moisés toda a nação que o povo de Israel ele conquistaria, né? Sendo que naquele momento Moisés ele já não mais poderia adentrar na Terra Prometida, mas ali ele viu de uma ponta a outra tudo aquilo que seria conquistado pelo seu povo, tudo aquilo que seria conquistado pelos seus irmãos. Ele viu que realmente aquela terra era boa, era uma terra que manava leite e mel. Moisés ficou impressionado com tudo que ele tinha visto ali, porque as bênçãos do Senhor, elas não são, são além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Elas vão muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O que o Senhor faz por nós vai muito além do que nós pensamos. Então, era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a Terra Prometida. Aqui no finalzinho, né, do primeiro subtópico vai dizer isso,
que era necessário muitos esforços, né, para conseguir destruir aquela cidade, a cidade fortificada, que era a cidade de Jericó. E eu quero trazer um ponto, né, para as nossas vidas, né, para a nossa vida cristã. Será que é fácil sermos cristãos? Será que é fácil nós alcançarmos a nossa salvação? Isso realmente é fácil? É fácil nós lutarmos todos os dias contra a nossa carne, contra a nossa vontade? Porque a palavra do Senhor ela vai dizer que existe uma batalha espiritual travada pela nossa carne e pelo Espírito. O Espírito quer fazer as coisas de Deus e a carne quer fazer as coisas da carne. Mas agora, quem será o mais forte? Aquele que for mais alimentado. Então é necessário travar batalhas para que alcancemos as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Em Mateus 11, no versículo 12, Mateus 11, versículo 12, vai dizer assim: E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou seja, para alcançarmos o reino celestial, para alcançarmos a nossa salvação em Cristo, nós precisamos lutar todos os dias para que nós venhamos a ser salvos. Não que nós temos capacidade de nos salvar, não é isso. Mas nós precisamos nos esforçar, nos dedicar, nos preparar para o Senhor. Como uma noiva se prepara para o seu noivo, assim nós precisamos nos preparar para o nosso Deus. Nós não podemos nos encontrar com o Senhor de qualquer maneira. Precisamos lutar, precisamos de força. Não é momento de parar, não é momento de murmurar, de reclamar. É momento de nos esforçarmos e dizer: Senhor, eis-me aqui, para que possamos vencer essas guerras, para que possamos passar por todo esse momento de turbulência juntos com o Senhor. E Ele nos dará a força necessária para vencermos, mas é necessário lutarmos. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra 38 anos antes, né? Então, antes de tudo isso, há 38 anos atrás, Moisés tinha enviado 12 espiões para espiar a terra, para ver o que tinha de bom naquela terra, né? E 10 desses 12 voltaram falando que ali era uma terra de gigantes, era uma terra fortificada, era uma terra que eles não teriam capacidade de conquistar. Eles não teriam capacidade de adentrar aquela cidade porque eles tinham medo, eles temeram porque viram gigantes. Mas 2 daqueles homens que foram enviados tiveram a visão da fé. Se nós estivermos com o Senhor, nós venceremos esses gigantes. Se nós estivermos com o Senhor, nós lograremos êxito nessa missão, que foi Josué e Caleb. Josué e Caleb tiveram fé suficiente para acreditar que o Deus deles, o Deus que eles serviam, era capaz de derrotar qualquer inimigo que aparecesse diante deles. Então, o Deus que nós servimos é capaz de derrotar qualquer desafio, qualquer muralha que possa aparecer em sua frente. Deus, o nosso Deus, é um Deus forte, é um Deus poderoso que pode nos livrar. Então, aqueles 10 homens, eles ficaram com medo, eles temeram, mas existem aqueles que têm a fé no Deus que serve, que têm a experiência de ter vivido com Deus coisas extraordinárias. Só conseguem acreditar e confiar em Deus aqueles que têm experiência com o Senhor. Aqueles que já passaram por lutas e tiveram o prazer de ter o Senhor lutando ao seu lado. Como é prazeroso ver que o Senhor ele luta as nossas batalhas, guerreia as nossas guerras e nos ajuda em todas as nossas fraquezas. Segundo subtópico diz assim: o rei de Jericó não estava brincando. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó que o desejo do rei de Jericó era destruir os espias hebreus. No texto de Josué, no capítulo 2, versículo 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores, que no hebraico quer dizer hadaf, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente, ou seja, aquele que tem sede por uma vida, aquele que tem sede em buscar por alguém, né? Então, no momento em que Josué ele manda espias, né, para espiar aquela terra, para adentrar, né, ali na cidade de Jericó, o rei, né, daquela cidade, o rei de Jericó, ele não brincou em mandar
homens buscarem por aqueles dois, né, por aqueles espias que ali estavam. Tanto que por 3 dias eles são perseguidos por aqueles homens. Eles são perseguidos ardentemente, incansavelmente por aqueles homens. E assim é o nosso inimigo de nossas almas. Ele busca por todos os dias tentar nos tragar, tentar impedir que a bênção do Senhor ela chegue sobre nossas vidas, né? Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou que ficassem 3 dias escondidos, o que nos mostra que a perseguição era exaustiva. Os cananitas os procuraram por todo o caminho, dando a entender que aquilo era uma questão urgente de vida ou morte. Ou seja, nós temos um inimigo que a todo tempo, incansavelmente, está tentando nos buscar para nos tragar, para nos matar e nos destruir. Assim como diz a palavra lá em João 10:10. O diabo ele não veio senão para matar, para roubar e para destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Não é a vida que o homem dá, não é a vida que os políticos desejam oferecer para nós, não é a vida que o mundo nos oferece, mas é a vida que o Pai nos oferece. Uma vida de abundância, uma vida que ainda que passemos necessidades, nunca teremos ausência do seu Espírito. Ainda que passemos por lutas e por dificuldades, jamais teremos a necessidade de buscar por outro Deus a não ser o nosso, porque Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Subtópico 3. A cidade ela só cairia com a ajuda de Deus. Existem batalhas, existem lutas, existem momentos em que só conseguiremos vencer com a ajuda de Deus. Existem batalhas que só conseguiremos vencer, romper com a ajuda do Senhor. Mas muitas das vezes nós achamos que com a nossa força, né, que com a nossa vontade, que com a nossa determinação nós iremos romper. Mas nos esquecemos que o Deus de Israel é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por que muitas das vezes nós, no momento de angústia, no momento de dor, no momento de luta, nos esquecemos de quem Deus é? Nos esquecemos de tudo quanto Ele já fez. Aqueles 10 espias que voltaram murmurando, dizendo que era uma terra de gigantes, era uma terra fortalecida e que eles não tinham capacidade. Eles já tinham vivido experiências com Deus. E por que eles não confiaram em Deus? Josué e Caleb, eles acreditaram no Deus que eles serviram lá atrás, no Deus que os ajudou a vencer, no Deus que os ajudou a romper todas as suas dificuldades, todos os seus desafios, todas as suas guerras. Então era nesse Deus que eles acreditavam, era nesse Deus que eles queriam depositar a sua confiança. Então queira depositar a sua confiança em Deus, porque Deus é o único que pode fazer as muralhas cair. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Nós precisamos buscar a face do Senhor. É momento de nós nos humilharmos diante de Deus para que Ele venha agir em nosso favor. Se você está fraco, jovem, se você está fraco, adolescente, pecado não é vitamina para a nossa carne. Pecado não é vitamina para nós. Precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com a leitura da palavra, com oração, para que o Senhor ele venha nos fortalecer e venha estar conosco em todas as nossas guerras. Segundo tópico, para nós avançarmos em nome de Jesus, a estratégia de Deus para a batalha de Jericó, né? O corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. A gente percebe lá no versículo 1 e 2 do capítulo 6 de Josué que existia, né, um certo temor da parte dos que moravam, dos que habitavam em Jericó, porque eles já tinham ouvido falar da fama do povo de Israel.
Então a cidade, ela se cercou, ela se fechou para que ninguém entrasse e ninguém saísse. Então eles estavam contando ali dentro com a proteção dos muros que estavam ao seu redor. Então, os moradores de Jericó, eles contavam com uma proteção, talvez com os seus deuses pagãos também, eu não sei, mas eles contavam com uma proteção, né? E a primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó. De que maneira? Eles estavam cerrados, eles estavam ali presos, eles não tinham como sair, porque o povo de Israel, eles estavam por fora da cidade, por fora dos muros, cercando, né, aquele povo, para que eles não saíssem. Né? E o momento em que eles ficam ali presos dentro daquela cidade, é certo que com o passar do tempo, os alimentos eles vão cessando, né? As energias elas vão acabando e eles não têm mais o que fazer a não ser guerrear. Então, qual foi a estratégia do Senhor para o povo de Israel? Enfraqueça seu inimigo. Então, se nós temos as nossas guerras contra um inimigo que é mais forte do que nós só conseguimos vencer enfraquecendo ele, né? E aqui vai dizer na revista, na primeira parte, no primeiro subtópico do tópico 2. Assim, os suprimentos de Jericó escassearam, ou seja, acabaram. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado cresce. Ou seja, tudo que nós alimentamos, tudo que nós plantamos e alimentamos ali e regamos, isso vai crescer de alguma forma. Agora, se estamos semeando em nossas vidas o mal, o pecado, se estamos alimentando e fortalecendo o pecado em nossas vidas, certamente nós não romperemos, certamente nós ficaremos estagnados. Mas se estamos fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração em Deus, nós certamente vamos avançar. Porque essa é a batalha que está acontecendo. É a batalha da carne contra o espírito. E vence quem tiver mais alimentado. Então, se nós estamos sendo alimentados pelo Senhor, alimentados por Sua palavra, alimentando o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com a palavra de Deus, certamente nós romperemos e venceremos as batalhas que estiverem diante de nós. Não importando se são gigantes, não importando o tamanho das barreiras, não importando o tamanho das muralhas, apenas confiando que o nosso Deus é o Deus maior do que tudo isso, do que todas as muralhas, do que todas as barreiras. Por isso, o Altíssimo estimula sempre seus servos e faz-lhes promessas. Deus, ele sempre nos faz promessas, porque é naquilo que pensamos, naquilo que nós projetamos em nossas vidas, que nós trabalhamos no dia de hoje. Se um dia eu quero formar uma família, se um dia eu quero me formar numa faculdade, eu preciso iniciar essa faculdade. Então Deus, ele dá promessas aos seus filhos, ele dá esperança aos seus filhos. O que Deus faz conosco é surpreendente. Ele pega aquele que está desacreditado, ele pega aquele que não tem família e faz habitar no meio de família. Ele pega a mãe estéril e a torna mãe de filhos. O Senhor nosso Deus, ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz o improvável acontecer. Ele não é um Deus natural, ele é um Deus sobrenatural. E é por isso que precisamos depositar a nossa confiança no Senhor. E assim, ele suprirá os desejos do nosso coração. Segundo subtópico, vai dizer assim: homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, porém, contornaram 7 vezes aquela cidade. Aqui eu grifei uma frase que é muito importante para nós. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquele povo, eles estavam esperando por essa promessa há quase 40 anos. Eles estavam esperando essa promessa há muito tempo. Então, eles se depararam com aquele muro e falaram: não é agora que nós vamos conquistar. Imagino eles falando: é agora que nós vamos conquistar. Mas Josué fala lá no versículo 10 do capítulo 6. Porém, ao povo, Josué tinha dado uma ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, então gritareis.
Precisamos esperar o momento certo para agirmos de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes, nós estamos esperando a nossa bênção há muito tempo e quando ela está diante de nós, não podemos alcançá-la, não podemos tocar ainda, precisamos aguardar, esperar com paciência no Senhor e Ele se inclinará para nós e ouvirá o nosso clamor. Apenas se agarre na promessa que o Senhor tem para a sua vida, né? Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, vai dizer assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem o instruiu? Né? Quem foi o seu conselheiro? Quem entende as estratégias do Senhor? Às vezes nós não compreendemos a forma como Deus ele trabalha em nossas vidas, como Deus ele faz em nossas vidas. Mas Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é sobre tudo, sobre todos. Ele é sobre nossas vidas. E se Ele é Senhor das nossas vidas, precisamos entender e acatar as suas diretrizes para as nossas vidas, para que tenhamos sucesso em tudo aquilo que Ele tem programado e sonhado para nós. O subtópico 3 vai dizer assim: a espera de um milagre. Josué ele estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu, que havia passado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma longa eternidade, né? Então, para nós, às vezes, 6 dias ou 7 foram pouco, né, para que eles pudessem aguardar, mas eles já estavam esperando há 40 anos. Então, você imagina, esse povo esperando 40 anos, e quando eles chegam diante da cidade, o Senhor fala: vocês vão esperar mais 6 dias para que vocês possam tomar posse dessa terra. Quando o Senhor fala para nós esperarmos, não é porque Ele nos quer ver ansioso. Pelo contrário, Ele quer trabalhar em nossos corações para que aprendamos a esperar nele e a confiar que, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele já havia prometido àquela nação que daria, né, aquela terra prometida nas mãos dele e entregariam os seus inimigos em suas mãos. Então, se o Senhor ele te prometeu algo, se o Senhor ele prometeu que a sua família servirá ao Senhor, se o Senhor ele te prometeu que você vai alcançar, que você vai conseguir, apenas se agarre na sua promessa e espere que o teu milagre um dia vai chegar. Porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Tópico 3 vai falar a respeito de Deus se mostra forte para os que confiam nele, né? Então Deus ele se mostra forte para todos aqueles que nele esperam, que nele confiam, né? Precisamos ter um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. O povo precisava esperar uma ordem de comando do líder e na hora certa todos gritaram em uma só voz. Vai chegar um momento em que você vai poder gritar juntamente com aquele que está esperando contigo: nós vencemos, nós rompemos, nós conseguimos, nós vencemos para a glória do nome do Senhor. Então espera. Se Deus está te fazendo esperar mais um pouquinho, aguarde com paciência no Senhor, porque Ele se inclinará para ti e ouvirá o seu clamor. Não chegue logo no Salmo 70, apressa-te, ó Deus, em me socorrer. Aguarde no Senhor. Eu sei que não é fácil, muitas das vezes. Você não viveu as mesmas situações que eu, e eu não vivi as mesmas situações que você, talvez. Mas esperar com paciência no Senhor é um fruto que o Senhor ele quer desenvolver em nosso coração. É um fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a temperança, né? O domínio próprio. Aguardar no Senhor desenvolve todos esses dons, todos esses frutos em nosso coração para que venhamos avançar e ter uma vida produtiva na casa do Senhor, né? Os hebreus eles precisaram esperar por 6 dias e tomar algumas decisões que, do ponto de vista militar, eram um pouco pouco producentes, ou seja, produziriam pouco resultados, né? Imagina um militar chegar diante de uma batalha e não ter que batalhar.
e ao invés de batalhar, ter que rodear a cidade 6 vezes durante 6 dias, uma vez em cada dia, e no 7º dia rodear 7 vezes. Não é algo comum que um militar faz, mas o Senhor, ele pediu, ele ordenou para que o povo fizesse isso. Talvez eles esperavam guerra, talvez eles esperavam luta, mas não era isso que o Senhor queria para a vida deles. O Senhor queria que a terra prometida ela fosse conquistada de outra forma, através da obediência. Então, o reino dos céus ele é tomado à força. Nós precisamos lutar, nós precisamos guerrear, mas o que o Senhor mais quer para as nossas vidas é que alcancemos a terra prometida através da obediência, através da fidelidade, através da comunhão, através da aproximação que nós temos com os nossos irmãos, com Deus, através da confiança. Precisamos confiar no Deus que nós servimos. Talvez para alguns pareceu loucura aquilo que Deus tinha ordenado. E talvez para muitos parecem loucura o que nós como cristãos temos que enfrentar. Mas a palavra fala que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então é o Senhor que vai nos salvar, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem guerreia as nossas guerras, é o Senhor quem irá suprir todas as nossas necessidades. Não importa se a dificuldade está grande, se o desafio está enorme, o Senhor, Ele é conosco. Amém? Só avançando para o final. Os muros caem. Depois de terem rodeado a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué, o povo gritou. E como resultado, os muros caíram abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Então, a muralha, ela vai cair. No tempo certo, no tempo em que o Senhor ordenou, a muralha, ela vai cair, né? As suas lutas, no tempo do Senhor, elas vão cessar, mas muitas das vezes a gente pensa que só iremos enfrentar uma batalha, 2 batalhas, mas a palavra do Senhor diz, Jesus ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Ele não fala que no mundo teríamos 1 aflição, 2 aflições, 3 aflições, mas no mundo teríamos aflições. Não sei quantas você já passou, não sei por quantas você ainda vai passar, mas se você confiar em Deus e acreditar como Josué e Caleb falaram, se nós estivermos com Deus, se Deus estiver conosco, nós iremos vencer. Então, se Deus está contigo e se Deus está comigo, nós iremos vencer essa batalha. Não importa com que inimigo estejamos lutando, o Senhor nosso Deus, Ele é maior. Amém? Jericó é destruída, mas Raabe é salva. Raabe, ela teve uma atitude de fé. Raabe, ela acolheu aqueles espiões porque ela sabia a quem aqueles espiões serviam. Ela sabia que aqueles espiões pertenciam ao exército do Deus vivo, porque ela já tinha ouvido falar sobre a fama do povo de Israel, que venciam as suas batalhas através do Deus que eles serviam. Então, entrou temor em seu coração, e ela acreditou e teve fé que aquele Deus que guerreava as guerras daquela nação poderia salvar e livrar aquela mulher. Poderia salvar e livrar a sua casa, a sua família. E aqui, né, diante da sua atitude, diante da atitude daquela mulher, cumpriu-se algo que Paulo foi dizer muitos outros anos depois. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi o que aquela mulher acreditou. Ela acreditou no Deus vivo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, se nós acreditarmos, confiarmos em nosso Deus, seremos salvos nós e a nossa casa. E assim viveremos para a glória do nome do Senhor Jesus. Conclusão: Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas servo do Senhor dos Exércitos, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Às vezes precisamos submeter as nossas experiências profissionais, nossas experiências de vidas pessoais e entendermos que a vontade de Deus, ela é soberana. Não é a nossa sabedoria, não é o nosso conhecimento, não é a nossa força, não é o nosso entendimento, mas é a vontade de Deus e a estratégia que Ele dá para vencermos as guerras. Toda a sua estratégia seria divinamente orientada.
Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Então acredite, se o Senhor ele está conosco, se você está com o Senhor, se eu estou com o Senhor, nós com certeza venceremos e romperemos essas muralhas que querem tentar nos impedir de alcançar a terra prometida. Que o Senhor Jesus ele possa abençoar a minha vida, a sua vida, abençoar a sua família, a sua saúde, guardar a vida de cada um de vocês para a glória do nome do Senhor. É o que eu oro.